Salve, salve nação rubro-negra, boa noite, canal Show do Mengão aqui na área, por dentro das notícias que acontecem no Clube de Regata do Flamengo, né? Vocês que ainda não é inscritos aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá aquele grande like que ajuda muito no crescimento do canal, conto com a ajuda de vocês, que a ajuda de vocês é fundamental. Como eu sempre falo, o canal não é meu, não é só meu, é nosso. Então me ajuda no crescimento, rumo agora a 3 mil. Vocês têm me ajudado muito. Compartilha com os amigos, para os amigos, seja qual for o clube que eles estejam atuando. Mas dá moral, dessa moral aqui, vocês dão moral a muita gente aí, crescer no canal. Me ajuda humildemente a crescer também aqui no canal, não custa nada, né? Dá o like, inscrever aí, aqui embaixo, aqui, aí, inscreva-se. Conto com a ajuda de vocês, humildemente aqui pedindo, eu não quero mais nada que isso. Estou aqui para pedir dinheiro, pedir nada, pedir só que você possa se inscrever aqui embaixo, acionar o sininho de notificação e dar aquele like, que ajuda muito no crescimento do canal. Conto com a ajuda de vocês. Vem para falar do Clube de Regata do Flamengo, não sou jornalista, sou torcedor como vocês, mas sempre por dentro do que acontece no Clube de Regata do Flamengo, dando minha opinião, que eu acho que eu concordo, que eu não concordo. Então, muitas coisas que a gente tá ligado, a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda. Então, eu vim para poder trazer para vocês aqui, né, saber a opinião de vocês também, né, saber a opinião de vocês, que é muito importante, que vocês colocarem na minha opinião de vocês, o que eu posso fazer para melhorar no canal, vai ser bem-vindo. Então é isso, meu irmão, aqui tem uma raiz, né, aqui não tem negócio de oba-oba não, então eu aqui um ajudando o outro, me ajuda aí no crescimento do canal, conto com a ajuda de vocês no canal, Show do Mengão, me ajuda essa moral aí, aqui no YouTube, né, vai nas outras redes também, lá no TikTok também, ó, é arroba Leandro Frá no TikTok, também no Instagram, também arroba Leandro Frá lá no Instagram, né? Então é isso, um ajudando o outro, vai lá, dá essa moral nas outras redes também, conto com a ajuda de vocês. Vamos lá, vamos falar com o nosso clube de regata do Flamengo, né? E vim falar também aqui, né? Eu acabei de assistir uma entrevista muito boa ali do Marco Braz ali no canal do Gabriel Reis, Paparazzi Rubro Negro. O Marco Braz pontuou ali, falou o que ele acha, né? Foi perguntado o que ele acha do trabalho do Zé Boto. Então ele falou que cada um tem seu estilo de trabalhar, né? Tá falando também sobre contratações, né? Como o Flamengo no começo de temporada contratou alguns jogadores, Samuelino, o André, né? Alguns jogadores que foram contratados, alguns da galera que foi contratada, né? Jogadores de qualidade, né? E falou sobre o jogo também do Flamengo Cruzeiro, né? O Flamengo tem jogado futebol muito bonito, mas infelizmente pecou aí, né? Então é isso, vai lá, se inscreva no canal do cara lá também, é muito bom, gosto muito de assistir também, dá moral também os caras do Coluna do Fla, aqui onde eu tô assistindo, aqui pegando as matérias boas também, no Coluna do Fla, dá essa moral pros caras, né? Eu peço porque eu tenho que dar crédito, né? Tenho que dar crédito, eu gosto desse conteúdo e também quando eu apuro, trago aquilo que eu tenho que apurar. Então é isso. Então vamos lá, o presidente lá da Rússia, no clube da Rússia, a qual queria contratar o Everton Cebolinha, deu para trás, né? O Everton Cebolinha que estava conversando com o Flamengo para fazer uma rescisão amigável aí, já para ser transferido para o futebol russo, né? O Everton Cebolinha tem um contrato com o Flamengo até o final de 2026, né? O Everton Cebolinha já tinha falado que não ia assinar mais, renovar com o Flamengo, pelo que eu apurei também, pelo que eu sou, o Flamengo também não tem interesse de renovar com o Everton Cebolinha, né? Então, um jogador que tem um histórico de lesão muito sério, como o Dela Cruz também foi contratado um jogador muito caro, né? Quase não joga direito, né? É complicado, o Flamengo gastou um dinheirão, o Dela Cruz era um jogador que era mais caro, né? Foi contratado quase o mesmo valor aí no Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá hoje é um jogador mais caro pelo que o Flamengo contratou, mas o Dela Cruz foi um jogador muito caríssimo, também quase não atuou, uma lesão muito séria, teve aquela, aquela turbulência aí com o doutor Zé Rufo, né? Falou sobre a lesão dele, aí foi aquela confusão toda, mas infelizmente o Dela Cruz também é muito complicado a questão de lesão. Então o presidente do Cranoda barrou a contratação do Everton Cebolinha, né? De acordo com a informação da SPM, dando crédito, a SPM que trouxe essa informação, né? O presidente deu para trás, né? Já estava tudo certo entre Flamengo e Cebolinha e o clube russo. Mas mas o dirigente voltou atrás, voltou a acionar
da contratação do Everton Cebolinha. O motivo não foi revelado pela emissora. Então, a emissora não divulgou qual foi o motivo, mas eu vou falar bem detalhado para vocês aqui. Valor alto, pelo que eu apurei, pelo que eu fui saber, valor muito alto também, né? O valor do salário, né? Do Everton Cebolinha muito alto, não estava também no orçamento do clube, mas eu tenho minhas dúvidas também. Né? Poderia não ter contratado também, porque com certeza eles procuraram saber qual é o histórico médico clínico do jogador. Tem isso também, o clube procura saber histórico médico do jogador. Né? Então o Cebolinha tem um histórico médico muito grave, lesão muito grave. Ele teve a última lesão agora no tendão, né? Uma cirurgia muito complexa, muito séria. Então tudo acontece. Então o Everton Cebolinha quase não tem jogado, ele joga umas 2, 3 partidas, mas se lesiona de novo. Então isso também pesa muito, né? Com certeza eles pensaram muito bem. De repente nem pode ter questão de valores, né? Do salário do jogador. É ver até meio questão clínico, médico. Né? Um jogador que tem 20 de lesão, veio por lesão, ele teve uma lesão gravíssima, então ele estuda aí muito isso. O departamento médico do clube, Russo deve ter estudado isso, deve ter pedido o clínico médico do jogador, deve ter visto isso também, deve falar, não, o jogador tem uma lesão muito séria, teve uma lesão muito séria, então na questão vai valer a pena contratar ou não. Eu, para mim, particularmente, acho que pesou mais isso, nem questão também de salarial, pesou, mas pode ter que o salário do Cebolinha é muito alto, né? Também ele saindo do Flamengo também diminuiu também a folha salarial, que é muito alta a folha do Flamengo. Então a questão é essa. A questão que realmente Everton Cebolinha, desde quando foi contratado, ele teve muitas lesões. Né? Você vê também o Nicolas de la Cruz, também muitas lesões também, é um baita de um jogador, tem muitas lesões também. Então o clube deve ter pesado de vez isso. Então o presidente do clube recuou, né? O diretor de futebol dele lá tentou, mas o presidente deu para trás, então o diretor também recuou, porque tem que ter o aval do presidente, então o presidente falou que não, então voltaram atrás, então vamos ver como é que vai ser esse dobramento aí, né? E ou o Cebolinha continua até o final do contrato, ou o Flamengo vai vir um outro clube para poder negociar, né? Fazer uma retidão amigável, libera o cara, vai embora, não está usando o cara, não adianta o cara não está utilizando, né? Gastou um dinheiro. Então o Flamengo não vai recuperar o que gastou, nem a metade. Né? Então, infelizmente, o contrato dele termina agora no final do ano, né? E é isso que acontece, irmão. Futebol é complexo, né? Então, eu trazendo crédito, é a SPM que trouxe essa matéria, então trazendo para você, dando crédito à emissora. Eles não falaram o motivo, mas eu, na minha visão, deu a entender isso. Né? Muitas vezes o Clube Rio tem dinheiro, né? Mas o clínico médico do jogador é muito complexo. É muito complexo, então eu acredito que pesou mais isso aí. Né? GTT veio sendo a maior contratação do futebol brasileiro. Tá falando do Arrascaeta, né? Você continuará fazendo história Arrascaeta. Aqui, ó, a matéria aqui, né? Muito linda. Arrascaeta, que é um baita de jogador. Esse jogador é fundamental no clube de regata para mim. Quando ele veio, foi muito contestado, quando eu falei, né? O Cruzeiro, né, naquela época, o Cruzeiro estava financeiramente praticamente falido. Então, acho que ele recebeu uma proposta do Flamengo muito boa. Então, o Cruzeiro, na época, não queria negociar o Arrascaeta. O Arrascaeta queria sair, ter uma saída conturbada, mas ele veio para o Flamengo, né? E hoje é ídolo no Flamengo. É ídolo. Baita de um jogador, né? Faz a diferença no clube de regata do Flamengo, tem história linda. Ele e o Bruno Henrique é o jogador que que tem mais título, né? É mais título. Então é isso, né? Essa matéria que eu vim trazendo para vocês, né? Fica por dentro que eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês aí, mas falando sobre o Cebolinha, é isso, né? O Cebolinha, infelizmente, presidente russo, do time russo lá,
desistiu. E agora vamos ver como vai ser esse dobramento aí pro Bolinho Flamengo. Ele vai continuar até o final do ano. O Flamengo tem outro clube também na agulha para poder negociar o Cebolinha. Ou vão fazer uma rescisão amigável, vai embora, segue o teu rumo. O Flamengo continua diminuir um pouco a folha salarial, que é muito alta. Tem muitos jogadores pararam muito alto. Então é isso, nação. Dá essa moral, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, dá aquele grande like que ajuda muito aqui no crescimento do canal. É humilde, mas não custa nada. Tocar aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, inscrito aqui, inscreva-se, né? Dá aquele like, que também ajuda muito no crescimento do canal. Rumo 3 mil, falta pouquinho, né? Menos de 50 inscritos aí para poder bater 3 mil. Dá essa moral aí. Valeu, um grande abraço, né? Uma noite para Deus, hora para todos vocês aí, tá? Saudação, rubro-negro. Isso aqui é muito Flamengo. Vamos que vamos.